Até pegando o gancho aqui do comentário do Luan, né, perguntando em relação ao Vinícius, o Vinícius não segue no Goiás, tá? O Vinícius está encostado, não fica para a sequência do ano. O Goiás agora busca uma decisão, seja uma saída do jogador, uma rescisão, aliás, seja uma rescisão ou um empréstimo do atleta. Mas a saída é sim certa neste momento, o Vinícius não vai voltar a jogar nesse campeonato goiano. 31 anos de idade, tem contrato até o final de 2025, salário muito alto no Goiás, tá? Muito alto, porque foi contratado em um momento de alta do Vinícius e também do Goiás, né, que estava na Série A do Campeonato Brasileiro, e outras saídas também deverão acontecer no Goiás. Até o início da Série B eu vejo isso como natural. Eu vi alguns torcedores se perguntando em relação ao Regis e também ao Arthur Kaique, se são dois jogadores que estão de saída também para a sequência do ano. As informações que eu consegui apurar são as seguintes. O Arthur Kaique e o Regis, o último jogo do Arthur foi contra o Atlético Goianiense, participou de 37 minutos, né, no Clássico, e o Regis também foi titular no Clássico, jogou muito mal, participou de apenas 53 minutos. De lá para cá, o Goiás teve o União de Rondonópolis, a Aparecidense e agora o Goianese, com a expectativa deles retornarem. O que o Goiás responde é que os dois jogadores estão lesionados, tanto o Regis quanto o Arthur Kaique sentindo. Não vi exatamente qual o motivo da lesão. O Regis a gente já sabe que é um jogador que tem esse histórico. O Arthur Kaique nem tanto, tá? Então são jogadores que estão lesionados nesse momento e não afastados, como o torcedor poderia imaginar, com o sumiço repentino dos dois, né? Mesmo o Goiás jogando fora de casa, um time reserva na Copa Verde, os dois que participaram no Clássico, o Regis inclusive sendo titular contra o Atlético, sumiram do time por questão fisiológica, física, né? A tendência é que os dois já ficassem à disposição para esse jogo de hoje contra o Goianese. Acredito que o Goiás tenha dado uma segurada, um campo mais pesado, uma viagem para os dois engatarem essa sequência agora, contra o Yumas e também a Abecate. Mas são dois jogadores também que eu pensaria já em rescisão contratual até o início da Série B, principalmente o Regis, né? O Regis já teve dois interessados nessa temporada. Se eu não estiver enganado, a Portuguesa e também a Inter de Limeira para o Campeonato Goiano. Alguns clubes da primeira divisão do Paulistão demonstraram interesse no Regis, só que em sua maioria eram clubes que não tinham um calendário para toda a temporada, ou que estão, por exemplo, na Série D do Campeonato Brasileiro e não conseguiria arcar com os salários do Regis por todo esse período. Se fosse para o Goiás só emprestar o Regis até abril e depois ele ter que voltar, o Goiás preferiu começar com o Regis no Campeonato Goiano. Até concordo com essa ideia, tá? Eu falava isso, o Goiás traz um 10, mas deixa ali o Regis no elenco, vai que ele engata uma sequência, volta de lesão, joga bem no Campeonato Goiano. Só que primeiro o Goiás fez errado. O Goiás não trouxe um 10 para ser essa sombra. O Vitinho não é esse jogador, pode se tornar, vem jogando bem sim o Vitinho, só que o Goiás precisa de um 10 melhor, o Goiás precisa de um 10 mais experiente, cascudo, para a Série B do Brasileirão. Então o Andrino já erra aí, não trouxe o 10, certo? Em segundo, o Regis ele até começa bem o Campeonato Goiano, ali contra o Goiatuba, jogou até razoável contra o Craque e o Goiânia, mas do jogo do Anápolis para cá o Regis sumiu e já não vem conseguindo apresentar nada e agora de novo uma nova contusão. Então o Regis, a tendência é que não fique também para o Campeonato Brasileiro da Série B. O Arthur Kaique, pelo que apresentou até agora, para mim é insuficiente, né? Uma nota média de 6,63, segundo o site SofaScore, e tem mais jogadores que, se o Goiás não der jeito, tá? Eu sei que não dá para reformular o time tudo agora, sair dispensando, porque primeiro acaba saindo caro também a questão financeira de você demitir, né? Buscar uma rescisão com esses jogadores que têm contratos ativos. Para emprestar agora, os elencos já estão meio que formados, então vai ser uma ou outra contratação mais pontual, então acaba tendo um custo. Só que também ficar com um jogador ruim no seu elenco, ele também gera um custo, tá? E ele acaba gerando um custo, às vezes até maior. Alguns jogadores que eu acredito que, se não mudarem, tá, esse comportamento, precisam sair do Goiás. O Regis, o Arthur Kaique, o Facundo Barceló também, não apresentou nada até agora, em exceção aquele clássico contra o Goiânia na Serrinha, apenas 2 gols em 9 partidas. O Edu também é um cara que pode sair, dependendo da situação, tá? Vem ganhando maior condicionamento aos poucos, participou nas 2 partidas, mas dependendo da situação também pode pintar algum negócio. O Edson Carioca, né, um contrato absurdo de 3 anos, até agora também um dos jogadores mais detestados, né, pela torcida até aqui. O Aloísio, talvez, né, até gostei do jogo dele, contra a União, contra a Jataiense, mas se o Goiás trouxer mais um volante, pode ser que o Aloísio seja emprestado. Acho que pode ser uma terceira opção
para a Série B do Campeonato Brasileiro, tá bom? E o Vinícius, tá? O Vinícius também não joga mais, essa é a tendência. O Wesley Garcia, existe o interesse do Paysandu, o próprio presidente do Papão recentemente confirmou isso, que o clube está de olho, né, na situação dele. Não vem jogando, se não mudar e o Jair Ventura continuar nessa mesma birra, não me surpreenderia do próprio Wesley Garcia, dos seus agentes, solicitarem, sei lá, uma rescisão contratual, um empréstimo ou algo nesse sentido. Jogador que foi adquirido, tá, em definitivo, pelo Goiás, tem contrato longo aqui no Verdão. Você pode deixar a sua opinião também em relação a esses dois cenários. Não estão saindo ainda, o Regis e o Arthur Kaique, mas não me surpreenderia se logo em breve a gente visse isso, tá bom? Lendo aqui mais comentários de vocês, o Eduardo Dantas. Houve tempo em que o futebol me divertia no domingo. Eduardo, eu não vou mentir pra você não, viu? Eu nunca vi um Goiás, como muitos de vocês viram, né? Os únicos times do Goiás que eu vi até hoje, que dava pelo menos pra... dá pra aceitar, foi o de 2013 e o de 2019. O restante é só isso. E boas participações na Série B, que para um clube do tamanho do Goiás, não sacia o seu torcedor. Djalma Souza, ele comenta: é notória a sacanagem do Jair Ventura com o Wesley Garcia. O cara coloca o DG no jogo, tá de brincadeira. Olha, eu até entendi aquela mudança do Jair, só que assim, entrou o Pedrinho como titular, o que merece. No segundo tempo entra o Edson Carioca, entra o Vitor Hugo, mas não entra o Wesley Garcia. Aí que tá o erro. Aquele momento, vamos tentar colocar mais um ala aqui para ajudar na marcação. Faz parte. Foi a ideia do Jair Ventura. Só que no lugar da primeira mudança, que entra o Edson Carioca na vaga do Vitinho, eu acho que foi isso. Nessa primeira mudança deveria ser o Wesley Garcia. Aí sente o Edson Carioca, ele coloca o Vitor Hugo da base, mas não coloca o Wesley Garcia. Então assim, tá errado, tá errado. É um jogador que demonstrou futebol até razoável, vestindo a camisa do Goiás nesse presente momento, e parece uma birra de fato o Jair Ventura. Não tem outra explicação, não tem. O Eduardo Dantas, eu negociaria todos, a não ser o Tadeu com futebol. Eles iriam pro futebol haitiano. Não, Eduardo, aí o Goiás teria que pagar o salário deles, né? Porque eles não têm essa condição, né? Um clube do Haiti pagar acho até 30, 40 mil já seria muito dinheiro para eles. O Gabriel Rodrigues, boa noite, meu amigo. Até quando essa pirraça do Jair Ventura, mas não coloca o Wesley Garcia de jeito nenhum? Aí tem alguma coisa? Olha, Gabriel, tem. Pode ser apenas uma questão de escolha técnica? Pode, pode. A gente não tem informação exatamente do que pensa ali o Jair Ventura, que passa na cabeça dele. Só que assim, é incompreensível, porque nenhum atacante do Goiás até agora convenceu. Então se o Wesley Garcia aqui até demonstrou um futebol, volto a repetir, não foi aquele filé mignon, mas pelo menos um arroz com feijão e uma abobrinha ali bem temperado, né? O famoso nota 6,5. O Wesley Garcia demonstrou. O Zé Hugo não demonstrou isso ainda, vem sendo titular. O Vitor Hugo também não, e vem entrando em alguns jogos. O Edson Carioca muito menos, né, nos jogos principais do Campeonato Goiano. Então acho que merecia sim. Só que eu não tenho nenhuma informação precisa a respeito disso, se é uma punição, se o Jair Ventura não quer ele mais, não. Só que tá esquisito. Né? Tá esquisito e já merecia mais chances sim. Sebastião Rosário, será que lá no Goiás não tem homem para mandar esse treinador embora? Que bando de jogadores perna de pau, mal treinados. Toma atitude, diretoria de M. Concordo, Sebastião. Não vejo essa postura pulso firme no Goiás. Ser pulso firme não é agir na emoção, tá? Só que uma demissão do Jair Ventura nesse momento, na minha opinião, ela seria o cenário mais lógico, tá? Porque o time não demonstra nada. O Djalma, para quem reclamava do Vinícius, ele é muito melhor do que estão jogando.